Eu sou Marcos Vinícius, a gente vai falar um pouquinho sobre a profilaxia de antibiótico e eu achei algumas coisas interessantes dessa preparação da aula, porque eu tinha preparado, eu participei dos últimos 4, 5 anos do teste de seus conhecimentos e tinha prometido para o Márcio que eu ia fazer uma aula bem legal assim a respeito disso, porque eu tenho as fotos de todos e preparei uma aula dessa forma. E anteontem, segunda-feira, eu fui surpreso, comecei a estudar o guideline, a gente não tinha achado inicialmente na Sobed, e o Márcio me mandou aquele que eu mandei para vocês, e eu comecei a perceber que muitos dos meus slides já estavam desatualizados. Então, o guideline é do ano passado, e eu participei do teste de seus conhecimentos da jornada internacional, que foi em março, abril do ano passado, então eu já tinha slides que não estavam condizentes com esse guideline. Então, assim, é um aprendizado realmente que a gente tem que buscar essas coisas para a gente estar embasado, então nós vamos ter que buscar. Esse é o mais atualizado, esse que eu passei para vocês, e eu vou fazer, não da forma como eu gostaria de fazer, que era a apresentação de pergunta e resposta, utilizando esses slides, mas eu gostei de uma forma que eu fiz, que na verdade eu vou falar sobre tudo e faço um resumão no final. E é esse resumão no final, que é o resumão que na verdade a gente vai ter que ter do lado do nosso computador lá na endoscopia, como diretriz para a gente mesmo, porque ele é o resumo. E é o resumo que para quem vai fazer a prova, que vai ler ali na véspera, nos minutos antecedentes, porque muito disso aí é decoreba mesmo. Tá? Então, assim, são dois quadros principais de infecção relacionados à endoscopia. Então, uma infecção local pela violação dos sítios estéreis. Então, por exemplo, via biliar, as lesões císticas, a parede abdominal que você está trabalhando. E tanto pela contaminação, não é pela contaminação dos nossos acessórios, e sim pela flora normal desse paciente. Então, a gente está levando a flora bacteriana para esse sítio. Então, dos procedimentos endoscópicos, você vai fazer uma colonoscopia, então você faz uma bacteremia transitória e essa bacteremia você teria a infecção à distância. Endocardite, contaminação das próteses, peritonite e assim por diante. Então, assim, é importante, na verdade, que eu vou fazer um antibiótico profilático, mas quanto tempo antes? Então, de 30 a 60 minutos para os antibióticos comuns e 120 para a vancomicina. Uma das questões que eu ia colocar era exatamente com esse tema. Durante a aula eu vou comentar as questões que eu vi sobre o tema para ressaltar o que está sendo dito aqui. Então, sim, CPRE. Eu até pus um pouco mais de CPRE, porque o Eduardo está aqui e ele podia puxar a orelha da gente em algumas coisas tão diferentes. Então, sim, colangite e sepsis são eventos adversos em até 3% dos casos. Então, até 3% dos casos eu vou ter eventos adversos, eu vou ter colangite nessa CPRE. Mesmo com a profilaxia antibiótica, mostrando que eu não vou ter bacteremia ou diminuindo essa bacteremia, não foi demonstrado que mesmo diminuindo essa bacteremia, eu diminuí aqueles 3% lá. Então, mesmo utilizando o antibiótico, como antibiótico profilático, eu não diminuí, na verdade, os casos de colangite. Dois fatores podem prever esse benefício do antibiótico. Então, quando é que eu vou usar o antibiótico profilaxia na via biliar? Eu vou usar quando eu tiver certeza, na verdade, que essa drenagem ela vai ficar incompleta ou que ela vai ser alcançada com dificuldade. Por exemplo, eu vou fazer dilatação de estenoses malignas, por exemplo, de tumores, uma colangite esclerosante primária, que mesmo que eu faça uma drenagem, eu faça um procedimento que eu vou obter uma drenagem, na minha opinião, satisfeita, ela vai ser lentificada pela doença da própria via biliar. Ou quando eu tenho uma coleção ou uma lesão cística associada à via pancreática principal ou à via biliar mesmo. Então, esse antibiótico mostrou-se satisfatório se ele for continuado a seguir. Se ele for só como antibiótico profilaxia, ele não teve bons resultados. Punção por ultrassom endoscópico. Então, a punção de qualquer lesão cística, eu vou pegar uma área estéril, uma solução estéril, e vou levar micro-organismos da flora nossa para aquele lugar. Então, todas as punções através do trato digestivo levam o risco de infecção desse cisto. Então, eu tenho indicação de fazer em todas as lesões císticas. Mas a punção por endoscopia da lesão sólida, não. Então, assim, não tem nada que comprove o benefício de fazer. Então, a gente não tem indicação de fazê-la.
Todos os pacientes de gastrostomia são pacientes debilitados, são pacientes desnutridos, são sequelados de alguma doença neurológica. Então, esses pacientes também se beneficiam com a profilaxia antibiótica antes do procedimento. Ele diminui essa taxa, na verdade, não de infecção à distância ou mesmo infecção local, mas sim a infecção peristomal. A American Heart Association não recomenda profilaxia antibiótica em nenhum enxerto vascular. Então, colocação de dispositivo cardiovascular valvular, nenhuma outra válvula cardíaca, pacientes submetidos a essa endoscopia. A endoscopia como um procedimento não vai alterar ou vai fazer com que haja contaminação dessas próteses. As próteses ortopédicas articulares foi uma das coisas que o guideline também mudou. Considerava-se que você deveria fazer próteses dos últimos 6 meses, ou a Sociedade de Ortopedia do 1 ano, mas esse último guideline fala que você não tem indicação de fazer para nenhum paciente. Então, nenhum paciente que tenha prótese articular, prótese ortopédica, tem indicação da gente fazer antibiótico, profilaxia. Já algumas coisas, essa eu acho que é uma das que eu vi mais questões desses cursos testes de conhecimentos. Então, sim, em pacientes cirróticos, em vigência da hemorragia digestiva, ele deve ter a terapia antibiótica iniciada no momento da internação. No momento da internação. No momento da admissão desse paciente. A ceftriaxona é a melhor opção delas. Ela está associada à diminuição da mortalidade geral, à diminuição da mortalidade por infecção bacteriana e à diminuição da incidência geral de infecções bacterianas, não naquele sítio, mas em outros sítios. E também o trabalho teve uma casuística bem interessante, esse que foi o patamar ou a referência do guideline, e ele mostra uma diminuição de uma recidiva da hemorragia, na verdade, e assim uma diminuição da internação hospitalar. Então, em pacientes cirróticos, em vigência de hemorragia digestiva, que você vai submeter eles à endoscopia, ele deve sim iniciar lá, já nos protocolos que a gente faz para hemorragia digestiva, mas relacionada à endoscopia, sim. Imunocomprometidos, na verdade, não tem nenhum trabalho que mostra que teria um fator protetor, mas assim, parece que no íntimo da gente a gente quer fazer sempre e parece mais que lógico que a gente faça nesses pacientes, principalmente aqueles que têm o leucócito abaixo de 500, lógico, né? E doença neutropênica severa e naqueles pacientes que têm neoplasia hematológica. Os pacientes em diálise peritoneal, foi feito um estudo retrospectivo amplo e mostrou que nesses pacientes o risco de peritonite pós-colonoscopia por translocação bacteriana foi de 6,3%. Sendo que a feição ou não de biópsia, a feição ou não de polipectomia não aumentou esse risco dessa bacteremia. E eu não tive, e esse mesmo estudo mostrou que aqueles pacientes que se optou pela antibiótico profilaxia, eles não tiveram peritonite. Então, embora não seja estatisticamente comprovado, hoje a Sociedade Internacional de Diálise indica o antibiótico como ampicilina, mais associado ao aminoglicosídeo ou metronidazol, já imediatamente antes da endoscopia, por ele diminuir esse risco de peritonite, mesmo que não seja significativo estatisticamente. Ela recomenda também que se possa fazer, na noite anterior do procedimento, você pode fazer a infusão, eu não me pergunte como, porque eu não li a esse respeito, mas na noite anterior ao procedimento você fazer antibiótico in loco, você fazer antibiótico dentro, a drenagem dessa ascite associada à infusão de antibiótico tópico. Mas eu não me aprofundei nesse assunto para saber a esse respeito. Então, assim, eu falei para vocês bem rapidinho, até para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas esse aqui é aquela tabelinha que eu falei que a gente vai ficar do lado do computador lá.
Então, todas as vezes, essa é a diretriz da sociedade. Então, obstrução biliar sem colangite, que eu tenha uma drenagem completa, eu não vou recomendar esse antibiótico. Já se eu tiver uma drenagem incompleta, ele está recomendado. Se eu tiver colangite, eu tenho que fazer antibiótico, lógico, por causa da colangite, mas também ele entraria naquele critério de que você vai obter uma drenagem completa. Lesão sólida do trato intestinal gástrico, alto ou baixo, eu vou fazer punção por ecoendoscopia. Se for sólida, eu não vou fazer. Se for cístico, pancreáticos, mediastinais, eu sempre vou fazer antibiótico. Na verdade, existe uma sugestão e não uma indicação real de que seja feita. Todos os pacientes de gastrostomia estão recomendados. Pacientes com hemorragia digestiva alta, pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta, com qualquer procedimento endoscópico que for fazer, esclerose ou investigativo mesmo, ou não terapêutico, ele tem indicação de se fazer, é recomendado, e ele deve ser feito no momento da internação. Os enxertos vasculares sintéticos e os dispositivos não valvulados, quer dizer, qualquer procedimento dessa parte vascular, não tem recomendação para se fazer o antibiótico. As próteses articulares, então as próteses ortopédicas, qualquer procedimento que você for fazer endoscópio, não tem recomendação de fazer antibiótico profilaxia por causa disso. E na diálise peritoneal, se for fazer colonoscopia, está sugerido a gente entrar com antibiótico previamente, né? Então eu deixei, essa tabelinha não está naquele guideline que eu mandei para vocês pelo grupo lá não. Esse vai estar no linkzinho que a Dani está mandando, tá? Então vamos lá. Então é lógico que todo paciente que você pretende fazer um procedimento endoscópico deve ser perguntado a respeito de fatores de distúrbio de coagulação. Se ele já teve sangramentos antes, prévios e etc., assim como a gente faz nas nossas cirurgias lá. Então, eu vou identificar os possíveis distúrbios de coagulação próprios da pessoa, hemofilias, von Willebrand, etc., ou o uso daqueles medicamentos que a gente vai falar agora, que são os antitrombóticos, né? Dentre eles os anticoagulantes, varfarina, heparina de baixo peso molecular, o Clexane, ou os agentes antiplaquetários, aspirina, anti-inflamatórios não esteroides, o clopidogrel, que é a tienopiridina, e os inibidores dos receptores de glicoproteína, 2B e 3A, que são esses que eu não tive contato, não tive oportunidade de ter contato com eles ainda, que é esse Helpro, Integrilin e o Agrastat. Bom, eu tenho que considerar, quando eu vou receber esse paciente, na verdade, para fazer um procedimento, eu tenho que considerar a urgência, a necessidade desse procedimento, questionar essa necessidade, na verdade, quanto ao tempo. Será que eu não consigo esperar que esse paciente melhore ou tenha diminuição da indicação do antitrombótico, por exemplo, antes de eu fazer esse procedimento? Porque se eu tiver, eu vou correr muito menos risco, tanto dele fazer a trombose, quanto dele fazer o sangramento. Então, eu vou ter que considerar, na verdade, a urgência do procedimento, os riscos de sangramento relacionado à anticoagulação, os riscos de sangramento relacionado ao procedimento que eu vou fazer e os riscos dele trombosar caso eu suspenda esse medicamento. No guideline, ele fala uma coisa muito interessante lá, que eu acho que é uma conduta muito americana. Eu tenho que falar isso para o paciente. Eu tenho que perguntar para o paciente, bom, espera lá, vou te fazer um procedimento e o procedimento eu tenho o seguinte risco. Se eu fizer com você tomando anticoagulante, você tem risco de sangrar. O risco é de tantos %, que nós vamos comentar agora. Então, se eu suspender, você tem risco de fazer trombose. E esse risco de fazer trombose, muitas vezes vai ser, no próprio guideline fala isso, às vezes vai ser mais sequelar para ele, e ele vai optar muitas vezes pela negativa da suspensão, exatamente, por exemplo, você tem risco de ter um AVC, de ficar sequelado pelo AVC. É muito mais chocante do que eu virar para esse paciente e falar assim, não, você tem risco de sangramento, pode até morrer. Então, no guideline, ele fala exatamente isso. Isso é uma opção que deve ser discutida com o paciente.
E deve ser expostos os riscos para esse paciente, porque muitas vezes ele vai querer preferir o risco de ter um sangramento do que de ficar sequelado. As evidências demonstram que caso a medicação seja suspensa e ocorra um efeito tromboembólico, a morbidade e mortalidade deles são muito maiores do que relacionados ao próprio uso, à não descontinuidade do anticoagulante. Então, o risco de você ter um evento tromboembólico, o risco de mortalidade e morbidade desse paciente é muito maior do que se você mantiver a medicação. Os estudos sugerem ainda que o uso de associação, que foi até uma das questões da prova de 3 anos atrás, o uso da associação de agentes antitrombóticos, ele confere um risco 3 vezes maior de sangramento digestivo em relação a apenas um. Então, se você tem uma associação de mais de um antitrombótico, o risco de você ter um risco de sangramento, na verdade, é até 3 vezes maior do que se você estivesse utilizando apenas um. Acho que eu vou falar aqui no próximo. Não. O risco, na verdade, de você fazer esse efeito trombolítico é muito pequeno, efeito trombótico é muito pequeno, é de 1%. E ele fala, o guideline fala exatamente isso, mas esse 1% para aquele paciente é muito. Então, isso deve ser discutido com ele. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter que caracterizar algumas coisas. Nós temos que ver, nós temos que pensar em relação ao nosso procedimento, ele tem risco de sangramento ou não? Qual que é o risco desse procedimento sangrar? E nós vamos ter que ver quanto à suspensão desse antitrombolítico, se ele tem um risco maior ou não. E nós vamos ter que unir essas duas coisas. No guideline, vocês vão ver que é uma grande tabela e eu vou tentar resumir essa tabela de forma de fazer aquela mesma tabelinha de pregar do lado do computador que eu fiz do outro. Então, procedimentos com alto risco de sangramento, né? Em procedimentos eletivos, polipectomia, a CPRE, não CPRE como exame, mas com esfincterotomia, as mucosectomias, né, o ISD, as dilatações em geral, os tratamentos de varizes, independente de qual tratamento, seja ligadura ou esclerose, a ultrassom endoscópica com pulsão, porque sem pulsão ele é um procedimento como da endoscopia, as colocações de próteses enterais ou colônicas e a gastrostomia percutânea. Para esses procedimentos de alto risco, existem condutas para esses pacientes. São pacientes de alto risco, então eu tenho que ter conduta para ele. Eu tenho uma chance maior de sangramento. Eu vou apresentar esse e nós vamos voltar lá no final sobre isso aqui, tá? Então, interromper varfarina 3 a 5 dias antes. Se necessário, a gente vai usar a vitamina K. Sempre o controle deve ser feito através do INR, né? E esse INR tem que estar abaixo de 1,6. Suspender a heparina de baixo peso molecular 12 horas antes do procedimento. Se necessário, se eu não tenho esse INR desejado, eu posso usar protamina. Devo suspender o AS e o clopidogrel 3 a 7 dias antes. Se necessário, eu faço uso de plaquetas. Lembrando que esse é para o paciente de alto risco de sangramento, porque habitualmente a gente não faz a suspensão do AS e do clopidogrel. Do AS e do anti-inflamatório. E os hemofílicos, A deve receber fator 8 e do B deve receber fator 9. Procedimentos com baixo risco de sangramento. Endoscopia digestiva alta, inclusive com biópsia. Colonoscopia diagnóstica, inclusive com biópsia. Ultrassom endoscópica sem punção, né? Sem biópsia por punção. A enteroscopia diagnóstica, que para mim era um fator de alto risco, e num dos slides anteriores dessa que eu iria apresentar, ele era considerado como alto risco e já nesse guideline ele não é. E a cápsula endoscópica, lógico, não é um procedimento, é um procedimento de baixo. Então, o risco absoluto de evento embólico em suspensão de 4 a 7 dias é de 1%. É baixo, é 1%, tá? Mas ele deve ser discutido com o paciente. Quando essa terapia for temporária, adiar o procedimento eletivo até o término da medicação. Então, é aquilo que eu comentei no começo. Então, espera lá, esse paciente ele está próximo a ter os 6 meses lá após a colocação do stent coronariano. Será que não vale a pena eu aguardar o término dessa medicação? Até legalmente, né?
Administração de vitamina K, antes desses procedimentos eletivos, como eu comentei, então era um dos fatores da gente usar a vitamina K, ele, naquele momento, ele pode ser nosso ajudante, ele pode até nos salvar quanto à anticoagulação, mas ele retarda a reintrodução dessa anticoagulação pós-procedimento. Então, eu aumento o risco de trombose desse paciente, porque eu vou demorar a atingir o limiar necessário de NR tido como ideal para aquele paciente. Então, ele há prejuízo no momento de retornar ao estado de anticoagulabilidade. Eu não tenho, dentro do consenso, qual que seria o momento ideal de eu retornar. Não, eu fiz o procedimento agora, então vamos retornar esse anticoagulante 8 horas depois do procedimento. Coisas que a gente tem definido, ou definitivo, por exemplo, em procedimentos de anestesia, em procedimentos de cirurgia, que a gente inicia a anticoagulação, pelo menos com heparina de baixo peso, 8 até 12 horas depois. Na endoscopia, pelo consenso, isso não foi apresentado, tá? Então, não existe momento ideal para retornar essa terapia antitrombótica. Existem, então, os riscos de suspensão da terapia antitrombótica antes da endoscopia. E quais são as condições de alto risco para esses eventos? Fibrilação atrial, olha só, mas também se a gente for pensar, é bem lógico, né? Fibrilação atrial associada a doença valvular, com idade superior a 75 anos, com hipertensão diabética, é lógico, né, que esse paciente está sujeito a acidente tromboembólico, né? Válvula mecânica mitral, evento tromboembólico prévio, se ele já fez AVCs ou se ele já teve um IAM prévio. O stent coronariano recente, esse recente também foi mudado nesse consenso, ele considera como recente menor que um ano, o anterior, as indicações anteriores eram menores que 6 meses, e uma síndrome coronariana aguda. O que muda, e eu vou voltar, agora há pouco, volto nesse slide para a gente fazer uma comparação, olha, o baixo risco, fibrilação atrial não complicada. Lá, eu tinha fibrilação atrial associada a comorbidades, tá? Aqui, a válvula biológica, a válvula mecânica, a aórtica é considerada como efeito de baixo risco, como fator de baixo risco. Lá nós temos uma válvula mecânica mitral, tá? Então, mitral, ele é de alto risco. A aórtica não, tá? E se eu tenho antecedente de trombose venosa profunda, que não aqueles severos, como eu contei, como eu comentei, o efeito tromboembólico prévio, que seria o AVC ou IAM, só a trombose venosa profunda ela não é considerada como fator de alto risco. Então, assim, a endoscopia diagnóstica, ela é segura independente do INR. E aquele paciente que chegou para você com sangramento digestivo, ele vai se beneficiar muito mais dessa endoscopia, tanto para a gente identificar o sítio de sangramento, como para a gente fazer uma terapêutica, muito mais do que o risco de piora desse quadro com o uso da endoscopia. Então, a endoscopia, ela só diagnóstica, ela é muito segura, ela é segura, e a terapêutica, ela passa a ser segura por ter o benefício do tratamento naquele momento. Bom, eu fiz algumas recomendações antes da gente fazer, o guideline fez e eu achei prudente colocar ele para nós. Então, pacientes, vou voltar todos os temas de novo. Então, pacientes temporariamente uso de medicações antitrombóticas, se eu conseguir adiar esse procedimento até a conclusão desse medicamento, excelente. AS e anti-inflamatórios, o AS e o anti-inflamatório, eles podem ser mantidos para qualquer procedimento endoscópico. Qualquer. Mas para quando que eu tenho quando é que eu tenho que suspender ele? Eu vou suspender ele quando eu tiver aqueles procedimentos de alto risco de sangramento. Então, a mucosectomia colônica, para acima de 2 centímetros, e a papilotomia endoscópica. Quando o procedimento for de alto risco de sangramento, o responsável deve suspender essa medicação 5 a 7 dias antes, dependendo da utilização, da indicação do antiplaquetário. Então, assim, cabe muito ao clínico
ao hematologista em acompanhamento desse paciente, ou o cirurgião vascular, a suspensão do medicamento. Porque ele conhece o paciente dele e ele vai nos falar a respeito desse risco de trombose que esse paciente tem. Isso, na verdade, eu acho que o guideline ele quis tirar muita responsabilidade do endoscopista em relação a isso, sabe? E ele repete isso muitas vezes durante a leitura. Recomenda-se adiar, então, os procedimentos em pacientes que colocaram recentemente o stent, até que se complete o tempo mínimo seguro de anticoagulação. E quando deste, suspende-se o clopidogrel de 7 a 10 dias antes do procedimento, eu podendo manter o AS. Vamos lá. Quando a indicação do clopidogrel for outra, deve ser mantido em procedimentos de baixo risco e suspenso 7 a 10 dias antes do de alto risco. Isso a gente já tinha comentado anteriormente, né? Sugere-se a suspensão da anticoagulação com varfarina nos pacientes de baixo risco e manutenção nos de alto risco. Não há evidência, é uma das questões que eu vi lá também, não há evidências do benefício do uso de clipes após polipectomia em pacientes anticoagulados. Então, não, beleza, eu vou fazer uma polipectomia e vou colocar o clipe que eu vou diminuir o risco de sangramento. Isso não é verdade, né? Não há consenso sobre o momento ideal da reintrodução do antitrombósico e nas gestantes com válvulas mecânicas, eu devo adiar o procedimento até quando eu conseguir. Se não conseguir, eu devo fazer uma ponte usando heparina de baixo peso molecular. Em procedimentos de urgência ou emergência, esses pacientes que estão em uso desses antiagregantes plaquetários ou antitrombóticos, eles devem ter a medicação suspensa até, não pelo procedimento endoscópico, mas até que se pare o sangramento digestivo, né? Até se consiga a hemostasia. Mesmo que haja o risco de você ultrapassar o índice de INR pretendido, porque você, na verdade, está em urgência do sangramento. Considerar a administração de plaquetas para pacientes com sangramentos importantes. Se o evento cardíaco for recente, consultar o cardiologista. Suspender os agentes anticoagulantes até alcançar a hemostasia. Considerar a possibilidade de vitamina K, mas nós comentamos a respeito dela. Usar plasma fresco ou protombina. O risco absoluto de ressangramento depois da hemostasia endoscópica em pacientes que devem retornar de coagulação, não é conhecida. E em paciente de alto risco para tromboembolismo, sugere-se a ponte com heparina. Vamos ao que interessa, não vou fazer sacanagem com vocês. Esse aí é o que está lá no guideline, né? Então, eu peguei esse escrito e fiz de uma forma que eu acho que vai ficar mais interessante. Então, esse aí que seria aquela colinha que eu falei para a gente ler antes. Então, aspirina é anti-inflamatório. Tem baixo risco de sangramento, eu vou continuar para qualquer procedimento. Né? Pacientes com alto risco de sangramento, mas eu tenho paciente com baixo risco tromboembólico, eu tenho que considerar a possibilidade de continuar dele. Agora, o paciente tem alto risco tromboembólico, eu tenho que continuá-lo, né? Eu tenho que manter ele. Bom, vamos lá, clopidogrel. Paciente que está em uso de clopidogrel, que tem baixo risco de sangramento, o procedimento é de baixo risco de sangramento, eu vou continuar com clopidogrel. Agora, pacientes com alto risco de procedimentos com alto risco de sangramento, nós vamos ver em relação ao risco tromboembólico. Se esse paciente tiver o risco baixo do tromboembólico, que são aquelas condições que eu comentei, da prótese da valvular aórtica e etc., trombose venosa profunda, eu vou descontinuar esse procedimento 5 dias antes, tá? Mas olha lá, eu vou continuar o AS se já estiver prescrito. Então, o AS, na verdade, eu vou suspendê-lo somente naqueles pacientes que tiverem alto risco de sangramento. Paciente com alto risco tromboembólico. Então, eu vou considerar parar 5 dias antes. Na verdade, são de 4 a 7 dias, mas eles consideram, naquele organograma ele pôs como 5 dias. E eu vou considerar essa paralisação se esse paciente tiver mais que 12 meses de stent farmacológico ou mês de stent metálico, mas sempre continuando o AS. Tá? A outra colinha em relação à varfarina. Então, essa da varfarina é uma coluna, na verdade, né?
Então, pacientes com baixo risco de sangramento, eu tenho que checar o NR durante a semana e esse NR ele tem que estar abaixo de 1,6. Bom, se o NR estiver dentro da faixa terapêutica, eu vou continuar com a dose usual. Se ele estiver acima dessa faixa, quer dizer, ele vai ter ele estiver dentro da faixa ideal, mas ele estiver menor que 5, eu vou reduzir a dose diária até eu chegar à faixa terapêutica, que é em torno de 1,6 até 2. Agora, se esse paciente tem um alto risco de sangramento, mas com baixo risco tromboembólico, o procedimento tem alto risco de sangramento e o paciente tem um baixo risco tromboembólico, eu vou descontinuar o uso do remédio 5 dias antes da endoscopia. Eu tenho que checar esse NR. Não existe você achar que você suspendeu esse medicamento e você vai controlá-lo só pelo tempo de suspensão. Eu posso incorrer no risco dele estar anticoagulado ou eu posso incorrer no risco dele fazer um fenômeno tromboembólico. Então, sempre que eu tiver em terapia antitrombótica, eu tenho que avaliar esse paciente e tenho que acompanhar ele com NR. Então, eu checo o INR antes do procedimento para garantir esse INR menor que 1,5. Reinicio na noite anterior na noite do procedimento com a dose usual. Então, eu volto para esse paciente, depois do procedimento, eu volto 12 horas depois. Essa é uma sugestão, porque isso não está definido realmente, né? Então, pacientes, eu vou continuar checando esse INR uma semana depois para garantir essa anticoagulação completa. Pacientes submetidos a procedimentos de alto risco de sangramento, mas que tenham risco de trombose ou de efeito tromboembólico, eu vou parar esse 5 dias antes da endoscopia, mas eu vou iniciar com heparina de baixo peso. Eu vou ter que fazer uma ponte para esse paciente, porque é mais fácil eu controlar esse NR, é mais fácil eu tanto aumentar a anticoagulação quanto eu diminuir o risco de trombose usando essa heparina de baixo peso, sendo a última dose maior que 24 horas antes do procedimento. Então, e eu vou também reiniciar essa terapia na dose usual, na noite do procedimento, e eu vou continuar com a heparina de baixo peso até que eu tenha anticoagulação e mantenha o NR adequado, tá? Então, essa aí é a cola, na verdade, que eu comentei com vocês, que eu vou ter que, assim, para a nossa vida diária, ela vai ter que ser uma cola que vai estar do lado do computador, porque isso é difícil da gente avaliar. E para a prova, isso aí é na véspera mesmo, porque por mais que eu tenha lido 1 milhão de vezes isso aqui, é bem dificinho da gente decorar, tá? É isso que eu tinha para dizer. Os 2 guidelines eu apresentei e mandei para vocês, tá? Então, todos 2 lá.